A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na cidade de Brejões. Vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu não ia colocar o louvor porque o tempo já é estendido, o movimento já está acabando aqui da cidade. O pessoal está começando a ir embora aqui do mercado. Aí vai ficar sem o louvor mesmo, né? Mas a palavra da verdade que liberta, que salva, vai ser anunciada aqui. Esse mercado está lotado de gente aí. Uma ótima tarde para todos. A paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deixou um mandamento para a gente, para que a gente fosse pregar o Evangelho por todo mundo, nas praças, em todas as cidades, aonde a gente pudesse alcançar. O mandamento do Senhor Jesus é para que as pessoas conheçam a verdade, que conheçam a Ele. É isso que o Senhor Jesus quer. É que as pessoas conheçam a Ele. Porque se não conhecer o Senhor Jesus, sem conhecer Ele, não tem como se salvar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 está escrito. E Ele falou que é para nós ser a testemunha dEle, até os confins da terra, anunciando o seu Evangelho para salvar almas da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre. Então, é necessário que você dê ouvido a esta palavra, porque essas palavras do Senhor Jesus são as únicas que podem livrar o homem da condenação, que pode tirar o homem da morte para a vida, tirar da condenação para a salvação. Somente as palavras de Jesus pode te livrar de você cair no lago de fogo e enxofre, de você passar toda a eternidade no lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Somente você ouvindo a voz de Jesus, você ouvindo a palavra que o Senhor Jesus pregou, é que você pode se livrar desse mal. A Bíblia diz em João 8,51, o Senhor Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras, nunca verá morte. Essa morte que o Senhor Jesus está falando aqui é a morte física. Não é a morte física, é a morte espiritual. Ele falou que na verdade, Ele dizia a nós, para que quando nós ouvíssemos a sua voz, a sua palavra, nós fôssemos livres, para que nós pudéssemos mudar a rota e não ir para a morte. Então o Senhor falou que se nós guardássemos a palavra dele, nós nunca haveria a morte. É a morte espiritual, é passar a eternidade no inferno. Então Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca irá para o inferno. Foi o que o Senhor falou. Então a palavra do Senhor Jesus deve estar em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor Jesus é a única que pode livrar o homem da condenação eterna. Eu vou deixar uma palavra do Senhor, um texto, que está escrito em João capítulo 5,
João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve essa minha palavra e crê naquele que ele me enviou, terá a vida eterna, e não entrará em condenação, mas sairá da morte para a vida. É somente ouvindo a palavra do Senhor Jesus, é o que o homem, ele sai da condenação. A prioridade tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a minha prioridade, a sua prioridade, acima de qualquer coisa. Você não deve ouvir as religiões, você deve ouvir Jesus. Jesus é o único que tem a palavra da vida eterna. Diz João 6,68, Pedro disse para o Senhor Jesus: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Somente Ele pode livrar o homem de passar toda a eternidade sofrendo. A eternidade é algo ignorado por muitas pessoas. A maioria das pessoas vive como que morreu, acabou. Quer viver aqui ou agora, como que não existisse a eternidade. Mas uma coisa eu te digo, a Bíblia diz que existe a eternidade sem Deus, existe a eternidade com Deus. E nós decidimos onde iremos passar a eternidade. É o ser humano que decide onde ele vai passar a eternidade. Porque o Senhor Jesus, Ele deixou essa ordem. A Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quem é a luz? Em João capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas o próprio Senhor disse que a luz veio ao mundo, ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, está escrito. Amaram mais o diabo do que a Deus, amaram mais a mentira do que a verdade. O povo vive na mentira, o povo gosta da mentira, se sente bem, já virou até uma farda para alguns. Mas não sabendo que aquele que vive na mentira, que vive no engano, é filho do diabo. Em João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, meu amigo, irmão, mas eu não minto. Muito bem, mas muitos vivem na mentira. Existe muitos tipos de mentira que você pode estar metido sem saber que é mentira. Às vezes tem pessoas que estão praticando o mal, às vezes mas não sabe que aquilo é o mal. E como é que eu vou saber, irmão, o que é o mal e o que é o bem? A palavra do Senhor Jesus, a verdade, ela vai mostrar o que é o mal e o que é o bem. Porque a maioria das pessoas, ela vive nas suas religiões, nas suas crenças, nas suas crendices, nas suas superstições, trazidas pelos antigos,
os seus antepassados, os seus bisavós. E aí vem passando de geração a geração. E essas pessoas tomaram por verdade aquilo que passaram para ela. Mas verdade é o que o Senhor Jesus disse. É o que é a verdade. Você vê que neste mundo, a Bíblia condena todas as religiões desse mundo, seja ela qual for. O Evangelho de Jesus não compactua, não se encaixa em nenhuma delas. Nenhuma que existe neste mundo. Sabe por quê? O Evangelho de Jesus, ele é puro, ele é santo, ele é imaculado, ele é irrepreensível e incorruptível. Jesus, ele trouxe a doutrina do céu e pregou aqui na terra. Então o Evangelho de Jesus não pode ser misturado com nada, com nenhuma ideologia humana, com nenhum pensamento de homem algum que exista sobre essa terra. Porque se você não reparou, o que mais tem no mundo é religião. É tanto que o povo diz fé, cada um tem a sua. Religião, cada um tem a sua. É o que a maioria das pessoas dizem. Porque ela achou uma religião que aprova o pecado dela. Ela achou uma religião que não contradiz ela, que massageia o seu ego. Então neste mundo tem muitas religiões, muitos senhores, entre aspas, muitas senhoras, entre aspas, porque Senhor mesmo, a Bíblia diz que só existe um. E porque o povo adora muitos senhores, muitas senhoras. Se a Bíblia diz que Senhor só existe um, que é Jesus, fora dele não existe Senhor. Mas cabe a você escolher ou acreditar na Bíblia ou acreditar nas religiões. Então cabe das pessoas obedecer Jesus ou obedecer aos homens. O apóstolo Pedro disse que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Felizmente as pessoas vivem, meu amigo, nesse ditado que eles mesmos inventaram: me engana que eu gosto. O povo gosta de ser enganado pelo diabo. É tanto que as pessoas não fazem nem questão da verdade de Jesus. Infelizmente a maioria não dá nenhum crédito à palavra do Senhor Jesus. Mas dá todo o crédito à mentira do diabo na terra. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que as pessoas iam dar ouvido à doutrina de demônios, à religião de demônios sobre a terra, mas não ia dar ouvido à palavra que Jesus pregou. Felizmente é uma realidade. As pessoas preferem viver acreditando na mentira da religião. Outros não acreditam em nada. Mas a Bíblia diz que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre.
Não adianta você dizer, eu não acredito eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em nada. Você pode ser um ateu. Você pode ser um ateu. Mas fique seguro de uma coisa, que a Bíblia diz em Apocalipse 21, a partir do versículo 8, que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre, simplesmente porque não acreditou em nada também. A Bíblia diz que a fé só existe uma. E por que você diz, eu tenho a minha fé? Se sua fé não é na palavra de Deus, não é nas escrituras, no que o Senhor Jesus disse, a sua fé é uma mentira. Porque a fé só existe uma, que a Bíblia diz. E acreditar nas palavras de Jesus. Não adianta, meu amigo, você dizer, não, eu tenho minha fé, eu acredito no que eu quiser. Faz bem, meu amigo. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Quando a sua alma descolar do corpo, não há mais nada o que fazer. O que é a doutrina do Senhor Jesus? A palavra do Senhor Jesus é lá de julgar o homem no último dia. Se você soubesse a seriedade do que eu estou pregando, da verdade de Jesus, então uma coisa é certa, meu amigo. O que está escrito se cumprirá ao pé da letra. Porque quem falou não foi nenhum mentiroso, quem falou foi o Senhor Jesus. A própria verdade. Mas muito tem feito do Senhor Jesus um mentiroso. Se você ler a Bíblia, tinham pessoas que diziam que Jesus era endemoniado. Você vai achar na Bíblia pessoas que falaram que o poder que Jesus estava curando os enfermos, expulsando os demônios, era de Beelzebul, príncipe dos demônios. Falaram que o santo Jesus, que desceu do céu, era um demônio. Que as palavras que ele estava pregando, era palavra de endemoniado. Foi o que falaram para o Senhor Jesus. Você pensa que é brincadeira? Chamar o próprio Senhor Jesus de endemoniado. Está na Bíblia que os homens, Jesus começou a pregar e a ensinar o povo. Aí falaram que as palavras que Jesus está falando é a palavra de demônio. Então para o mundo é assim. As palavras da vida eterna, as palavras da verdade, as palavras que vai salvar a alma dele, eles dizem que não é a palavra de Deus, diz que é um discurso de ódio. Não mudou muita coisa não, meu amigo. Aqueles que servem a Jesus Cristo verdadeiramente, aqueles que pregam o seu verdadeiro evangelho, é odiado também. Não mudou muita coisa. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que se nós viver conforme essas palavras, o mundo vai nos odiar. Porque ninguém quer ouvir dizer que os idólatras, que os feiticeiros, que os mentirosos, que os gays, né, as lésbicas, os travestis, o binário, não binário, toda a galera LGBT,
vai queimar no fogo do inferno se não abandonar. Quem que quer ouvir isso? Mas está escrito em Apocalipse capítulo 21. E a verdade é uma só, meu amigo, é o que Jesus falou. O sangue pode dar na canela, pode até me matar, pode até me processar, fazer o que quiser com minha vida. Mas a verdade do Senhor Jesus eu nunca vou negar diante de ninguém. A palavra do Senhor sempre vai estar em primeiro lugar. Então, com o Senhor Jesus, a Bíblia fala que Jesus começou a pregar, começou a ensinar, a salvar, a libertar as pessoas dos demônios, a curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E poucos reconheceram que o que ele estava fazendo era bom. Poucos reconheceram que eles não estavam fazendo nada além do que o bem. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles ficaram com inveja, com raiva, com ódio do Senhor Jesus. Pegaram em pedras algumas vezes para matar o Senhor Jesus. Xingaram ele. E sabe o que mais fizeram com ele? Deram murros em seu rosto, cuspiram nele. Quase esfolaram ele vivo. Judiaram tanto do Senhor, que o seu sangue lavou Jerusalém. Não sabiam que o sangue daquele homem era o sangue do justo. Então não vai adiantar, meu amigo, você dizer, não, eu acredito no que eu quiser. Tudo bem, eu não vim aqui para convencer você. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu estou aqui somente pregando a palavra. Se você aceitar ela, ela vai te salvar. Jesus começou a pregar, e eles falaram, não, esse homem aí é um endemoniado. Esse poder que ele tem é dos demônios. Falaram com o próprio Senhor Jesus isso, está na Bíblia, você pode ler. Então, Jesus estava ensinando palavras para salvar a alma do homem do fogo do inferno, e o povo está dizendo, não, essas palavras é de demônio, não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Falaram para Jesus isso, está na Bíblia, meu amigo. Então hoje a verdade do Senhor Jesus, quando é pregada, muitos não gostam. A Bíblia diz que Estevão, ele foi pregar, cheio do Espírito Santo de Deus. Começou a pregar na praça. E os doutores da lei, aqueles homens que estavam ouvindo ele, rangiam o dente de raiva contra Estevão. Ele não estava aguentando o Espírito Santo que estava na vida de Estevão falando pela boca dele. E mataram Estevão a pedrada. Por quê? Que mal esse homem fez? Nenhum. Só falou que Jesus é o Deus vivo. Só falou que Jesus é a salvação. Que Jesus foi enviado de Deus para salvar o homem da morte eterna. Então hoje dê ouvido a estas palavras, meu amigo. As palavras de Jesus são as únicas. Se você morrer sem se converter dos seus maus caminhos, sem abandonar os seus pecados, você vai passar toda a eternidade com Satanás no inferno. Não existe missa de sétimo dia para tirar alma de purgatório. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia, meu amigo.
A Bíblia fala sobre o grande trono branco, aonde Jesus está sentado. E esse grande trono branco, a Bíblia fala que as pessoas que estavam no inferno vão ser devolvidas para o juízo. Está escrito em Apocalipse. As pessoas que estavam no inferno vão ser devolvidas para o juízo. Mas para quê, irmão? Para quê se eles já estão no inferno? A Bíblia diz que as pessoas que estavam no inferno vão ser lançadas num lago de fogo e enxofre, num lugar muito pior. A Bíblia diz que o inferno vai devolver os mortos que lá estavam. As águas vai devolver, a terra vai devolver, para participar do juízo. E não é para inocentar ninguém, meu amigo. Não pense que o juízo final vai ser para inocentar ninguém. A Bíblia diz que nós já partimos daqui condenados e já partimos daqui salvos. Após a morte não há mais nada o que fazer. Você pode gritar, espernear, apelar para o nome que você quiser, não vai ser respondido. Simplesmente por quê? Porque não quis ouvir Jesus. Essas palavras, meu amigo, é vida eterna. Engraçado que as pessoas acreditam em tudo que ensina para elas. Consegue colocar fé em tudo, em objetos. Na sua superstição. Simpatias. Uns não passam debaixo de cerca. Outros aqueles que se bater cancela, o anjo fica. Coloca um pé de arruda atrás da orelha e diz que é polhado. Pega um pé de espinho e bota em cima do cozinho da casa na frente, para dizer que vai espantar olhado. Sal grosso. Né? Tantos outros tipos de coisas que as pessoas acreditam, tomam por verdade, tomam por fé. E o que é para tomar por fé, não toma. Que é a palavra de Jesus. O que as pessoas têm que entender, meu amigo. A Bíblia diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque são temporãs. Nada que não se veem, porque são eternas. A Bíblia diz que não é para nós atentar nas coisas que é palpável, que é físico, em objetos, em coisas que os nossos olhos carnais podem ver, mas é para nós atentar para as coisas que não se vê, porque são eternas. A maioria das pessoas não sabe o que é fé. Você sabe o que é fé? Hebreus capítulo 11. Olha o que é a fé. Como é a fé? Hebreus capítulo 11. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não tem nada a ver com o que você vê fisicamente. É tanto que o Senhor Jesus disse em João 4:24, Deus é Espírito e Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Os seus joelhos, meu amigo, devem se dobrar diante do Espírito do Senhor Jesus Cristo, diante do Espírito de Deus, não é diante de objetos, de imagens, de esculturas, de sincretismo religioso. A Bíblia me ensina a me dobrar diante do Deus invisível. Do
Deus Espírito. Não é diante de objeto, de imagem, de escultura, feito por mão de homens. A Bíblia diz que aquele que coloca a fé em objetos, em estátuas de ouro, de pau, de pedra, de barro, seja lá de Maria, de Roque, de Rita, de Fátima, de Lourdes, de Bom Jesus da Lapa, de anjo, seja lá de quem for. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz que está fazendo culto para demônios. É a Bíblia que diz, meu amigo. Eu, com o maior prazer, com maior humildade, eu posso te mostrar na Bíblia que se você fizer isso, fizer culto para imagens e esculturas, vocês estão fazendo culto para demônios. Está na Bíblia isso. Mas você, quem sabe você prefere acreditar no Papa, no Padre. Quem sabe você prefere acreditar no bando, no quimbanda, no candomblé, no espiritismo. Tudo isso é doutrina de demônios. Verdade só existe uma. E foi, a verdade não é o que a pessoa disse que é verdade. A verdade é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o autor da fé. Ele é o autor e consumador da fé. O autor da vida. O príncipe da paz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura, é digna de toda aceitação. O Brasil é um dos países mais idólatras que existe, porque são milhares de senhores, milhares de senhoras, milhares de deuses inventados. Porque a Bíblia diz que só existe um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4 está escrito assim: acredite no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Acredite na palavra dele, meu amigo. A palavra é exclusiva. Em Lucas capítulo 14, o versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vou repetir: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus disse mais também: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. A Bíblia manda nós, meu amigo, morrer para nós mesmos, deixar de fazer a nossa própria vontade, deixar de praticar a nossa natureza pecaminosa, e lutar através de Bíblia, jejum, oração, de uma vida consagrada a Deus. Jesus de Nazaré, meu, ele é o autor da salvação.
Até a irmã Maria, a serva do Senhor, ela disse assim, em Lucas capítulo 1, ela falou assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Maria tinha Deus, Senhor Jesus, como Salvador dela, diz a Bíblia. Maria falou que Jesus é o Salvador dela. Como é o meu Salvador e o seu também, meu amigo. Só quem tem pecado é quem precisa de um Salvador. E Jesus, Ele é o Salvador de todos. Até a irmã Maria reconheceu que ela tinha pecados. Ela mesma disse que ela tinha pecados. Ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Maria disse: Jesus é meu Salvador, Deus é meu Salvador. A irmã Maria falou: pensa comigo, meu amigo. Quem é que precisa de um Salvador, a não ser quem tem pecados? Se a pessoa não tem pecado nenhum, ela não precisa de ninguém para salvar ela. E ela falou: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É uma mentira do catolicismo romano, dizendo que Maria não teve pecado, que ela era santa. É uma mentira de Satanás. O único que nunca teve pecado se chama Jesus. E Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus na barriga da irmã Maria. Não foi ela que gerou. A própria palavra do Senhor Jesus diz, o próprio Senhor Jesus dizendo que ela não é mãe dele. Está tudo na Bíblia, mas o povo não lê Bíblia. O povo prefere acreditar na mentira da religião. Ela mesma disse: eu tenho pecados. Eu preciso de um Salvador, Deus é meu Salvador. Ela disse, isso está na Bíblia. E é ensinado que é uma virgem imaculada. Depois que o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu, Maria casou com José, gerou vários filhos, teve a mesma relação sexual que eu tenho com minha esposa, que você tem com sua esposa, ou vice-versa. Maria teve com José, gerou vários filhos, está na Bíblia. Tem o nome de alguns, fora as mulheres. Como ela é uma santa, meu amigo, ela tem pecado, a Bíblia diz. E ainda tem corajoso que bate de frente com a palavra de Deus, quer contradizer o que está escrito. Muita coragem de bater de frente com a verdade. Ninguém pode bater de frente com a verdade você tem que aceitar a verdade. Eu vou ler em Marcos capítulo 3, para você ver Jesus dizendo que ele não tem mãe. Lê comigo aí, meu amigo. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 31. No subtexto está escrito assim: Jesus descreve sua verdadeira família. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estão lá fora, e mandaram te chamar. Aqui foi um homem que chegou para Jesus, falando com Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estão lá fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor,
Eu vou ler de novo. Versículo 32 de Marcos capítulo 3. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disse: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? Interrogação. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus que está nos céus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Para que uma passagem mais esclarecedora do que esta. Jesus é somente o Filho de Deus. Ele não tem mãe. A Bíblia diz que Jesus não tem ideologia humana, genealogia humana. Ele é o eterno. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Jesus, antes da fundação do mundo, ele já estava assentado à destra de Deus. Mas enquanto as pessoas vão acreditando na religião, vão acreditando na mentira, cada vez mais caindo num buraco sem fim. Acredite em Jesus, não acredite nos homens. Mas infelizmente as pessoas, elas ficam cegas. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito: então as pessoas vão para a sua religião, chega lá, senta na cadeira, fica lá só ouvindo mentiras de alguns. Não abre a Bíblia para saber se é isso mesmo, onde é que está escrito, se está na palavra de Deus mesmo ou não. Meu amigo, o que vai salvar o homem é a verdade. Em João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é necessário você entender uma coisa, que o Senhor Jesus, Ele é o único que tem a verdade para salvar o homem. Então não fique, meu amigo, acreditando em superstição, em tradições de homens. Porque o Brasil é um país que tem mais tradição. O Brasil é um país onde tem muitas crendices. O povo acredita em tudo. Muita superstição, muitos supersticiosos. Na verdade, meu amigo, que tudo isto é caminho de morte. O caminho da vida eterna é Jesus Cristo. Ele falou, ele disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus falou em João 10,9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Então entenda uma coisa: você não pense que o seu líder religioso, que é onde você diz, entre aspas, buscar Deus, vai te livrar do fogo do inferno, não.
O que vai livrar é a verdade, é o que o Senhor Jesus falou. Eu estou parado pelo meu líder. Vai você líder tudo para o inferno. Sabia disso? Eu tenho minha religião, eu tenho meu líder. Ele fala a verdade. Quem é o líder maior? Jesus é o soberano. Jesus é o que está sentado no trono de glória. Ele veio aqui pregar a verdade. Então você tem que olhar para Jesus. Você tem que ouvir Ele, não a sua religião. Hoje você achar um homem de Deus, um pastor homem de Deus, verdadeiro, que anda na verdade, que prega a verdade, é como procurar agulha num palheiro. O que tem mais é vagabundo, dizendo que é pastor, ladrão, no segundo casamento, adúltero. É o que tem espalhado por este mundo. Se for botar chucai, nem adúltero, nem fornicador, nem ladrão, ninguém dorme de noite. E por isso que as pessoas não querem acreditar no Evangelho de Jesus, porque tem um bocado aí dizendo que é pastor, né, enganando as pessoas, mentindo, esfolando as ovelhas, arrancando o seu dinheiro. Em algum momento você viu aqui eu pedindo dinheiro a vocês? Não. Você sabia que segundo casamento é pecado? Quantos pastores no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, com a mulher viva? A mulher dele está viva. Da mesma sorte, o marido. Aí separa, vai para o pericardo de divórcio, separa no papel diante dos homens, mas diante de Deus estão casados, estão em adultério. O homem casou com a mulher, largou a sua mulher para ficar com outra, está em adultério. Enquanto a mulher estiver viva, ou enquanto o marido estiver vivo, está escrito na Bíblia. Você conhece algum pastor assim? Que está no segundo casamento, que a mulher dele está viva? Ele é adúltero. Você vai congregar com ele? Está debaixo da mesma condenação. Hoje virou moda. As pessoas, não, você é crente, você é pastor, para eu abrir uma igreja, para eu abrir uma empresa, melhor dizendo, né, para ganhar dinheiro, dar muito dinheiro, né? Vender sal grosso, vender rosa ungida, vender grão de feijão, vender tijolo, dá muito dinheiro. Aprendeu com o catolicismo romano, vendendo imagem de escultura, para ser milionário, para ficar bilionário. Então uma coisa é certa, meu amigo. A verdade absoluta é o que está escrito. A pessoa está com o manual nas mãos. Alguns estão com a Bíblia em cima da estante tomando poeira. Outro na frente do carro. Mas não leem. Não busca a palavra de Deus. Não procura conhecer Jesus. No dia que você conhecer Jesus, você vai ver as escamas cairão dos seus olhos. Você sabia que lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus? Está escrito em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Me diz uma coisa, se você está enxergando, se você não tem a luz. Se a luz é a palavra, se você não enxerga pela palavra.
O Evangelho do Senhor Jesus é exclusivo. É tanto que a Bíblia diz que nós não devemos misturar a palavra de Deus com nada. Ninguém dá ouvido a você não, velho. Aí como você vê a Deus, eu estou aqui demonstrar ele hoje, eu vou beber hoje, a gente vai ver o que Deus vai fazer com ele, velho. Então, eu não posso dar essa palavra que você está ouvindo. Ô Pintor, volta aí. Se foi evangelho, eu não posso estar falando isso com você, né? Não, meu irmão, eu não estou importando não, nego, se ninguém ouvir não. As pessoas podem quebrar o pau no ouvido. Essa palavra vai servir de juízo contra vocês. Para aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, que desprezam o que está escrito, é lago de fogo e enxofre. Não tem mais por onde correr. O Evangelho é pregado por todo mundo. Não é só eu que prego nas ruas. Muitos homens de Deus que doaram a sua vida, que estão arriscando a sua alma, arriscando a sua vida, pregando o Evangelho. Então as pessoas acreditando ou não, dando crédito ou não, é a verdade. A verdade que liberta. Enquanto vocês não conhecerem a verdade, não conhecerem Jesus, vocês vão continuar acorrentados. A alma de vocês vai continuar acorrentada pelos demônios, vocês vão continuar sofrendo na mão de Satanás e ainda vai morar com ele no inferno. Essa é a verdade, meu amigo. No mundo espiritual, quem sabe você diz, não, eu estou livre, eu estou solto, eu estou no meu carro, eu estou na minha casa, eu estou curtindo. E o mundo espiritual, como você está? No invisível, como está a sua vida? Dentro de você tem o Espírito de Deus? Ou tem os demônios, espíritos imundos? Se as pessoas pudessem contemplar o mundo espiritual, ela ia ver muitas pessoas em cadeias, em prisões, sendo oprimidos do diabo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. E como o ser humano pode ser liberto do mal? Seja o mal qual for, é conhecendo a verdade. Os demônios não aguentam ouvir a verdade. As cadeias, os aguilhões do pecado, da morte, do inferno, são destruídos pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra. Eu não tenho mais nada, meu irmão. Nem macumbeiro, nem feiticeiro, nem povo do bando, quibando, do candomblé. Pode fazer macumba para mim, pode matar uma boiada. Pode fazer magia negra, pode ir lá até na África. Fazer o que for contra mim. Nada toca na minha vida. A minha alma e o meu espírito e o meu corpo é de Jesus. Pode fazer a magia que for, macumba que for. Pode matar um exército de boi. E nada pega em mim, meu irmão. Se quiser fio de cabelo, foto, eu dou. Quem nos dá essa confiança é o Espírito de Deus, que se apossa da vida daqueles que estão na palavra de Deus. Ou a pessoa é de Deus ou ela não é. E como uma coisa é certa, meu amigo, a verdade de Jesus nunca vai ser abatida e nem aniquilada. A verdade de Jesus nunca vai ser abalada. Sempre será a verdade do Senhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 8. Diz assim: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É obrigado, meu irmão. É obrigado a todos. Muitos não se dobram hoje para Jesus, mas vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. Você vê que Jesus é o único, meu irmão. Ele é o único Senhor que existe sobre todo o céu, terra e mar. A Bíblia diz que todo joelho se dobra diante de Jesus Cristo, nos céus, na terra, e o inferno inteiro é obrigado a se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Por isso que eu não temo. Eu não temo macumba, magia negra. Há nenhuma ferramenta de Satanás contra a minha vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quem é maior do que Jesus? Não existe ninguém maior do que Ele. O poder dEle é sobre todas as coisas. Ele tem tanto poder, mas tanto poder, que o juízo está nas mãos dele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o que vai estar sentado sobre o grande trono branco, para julgar, para decretar a palavra de juízo contra as pessoas. Em Mateus capítulo 25, versículo 33, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai apartar um dos outros, como um pastor aparta do bode as ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai dizer para as ovelhas que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus. E os que estiverem à esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 33, você vai achar essas palavras que eu estou falando aqui agora. Você vê, meu amigo, é Jesus que vai ter a palavra, Ele que tem a palavra final. Ele vai apartar um dos outros. As ovelhas, Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus. E os bodes, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Passar toda a eternidade no fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Mas ninguém acredita nisso. Jesus liberta o homem, meu amigo, de qualquer coisa, de qualquer vício. Jesus tem poder para isso. Ele está vivo. Jesus, Ele está vivo. Em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13,
Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Olha a aparência do Jesus que eu sirvo e que você deve servir. Não diante do Jesus morto que está num pedaço de madeira até hoje, na religião. Você deve servir a esse Jesus que eu vou falar aqui agora. A aparência dele agora. O Jesus que foi morto e ressuscitou. Olha a aparência dele. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 cadiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a um latão reluzente, como que estivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada em 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, João, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele disse, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivi, fui morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Amém. Esse é o Jesus verdadeiro. Olha a aparência dele. Esse é o Jesus vivo. O Jesus da palavra. Ele está vivo. E as suas palavras estão vivas. Porque morto não fala. Vinde a Cristo, e Ele te esclarecerá. Sigam a Ele, as palavras dEle, a voz dEle, e serão salvos, em nome do Senhor Jesus. E aí, meu irmão? Fala, homem. Volta pra Jesus, meu irmão. Ei, nego. Volta pra Jesus. Ele te aceita, meu irmão. Ele aceita a tua alma como você estiver, velho.
Esse caminho de cachaça aí, meu irmão, leva o homem pro inferno, sabia disso? A Bíblia fala que os bêbados não vão entrar no reino de Deus. Tá na Bíblia isso aí. Eu também já vivi assim, meu irmão. Há esperança pra tua alma. Há esperança pra tua alma. Você sabia que você é homem de Deus? Amém. Que eu posso conversar com você, que você não sabia quem era eu. Que eu estou nesse interior que eu rodo aí. Está tudo evangelho. Eu rodo. Está tudo na Universal em Salvador. Tu gosta da Universal em Salvador lá? Não, nunca fui não. Na Universal. Eu vou daí pra cá. Eu vim em Salvador. Está tudo Universal. Valeu que você está em Universal hoje, está vestindo pra lá. Se for em Salvador, Conheço. hoje eu estou com eu fiquei vendo com minha família. Eu perdi minha família em Salvador. Tudo tem Universal ali, perto do Guatemi. Eu estava ali. Aí eu falei aqui dentro, né? Vem cá, não sei o que, que eu posso vir para pegar. Aí eu tô aí você me conhece, para com isso. Rodinho, você me conhece sua vida. Eu falei, rapaz, Valdir tá aqui, os teus amigos, fica quieto. Ó, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Você me conhece. Pergunta a sua roda se você em Salvador, você cresceu, escrevi, rapaz, Valdir tá não, para. Ó, deixa eu falar uma coisa. O quê? Deixa eu falar uma coisa. Você, Ó, volta pra Jesus, meu irmão. Não, você me viu aqui, você, rapaz, você me gosta não, velho? Tô lembrado não, né? Só uma nova velha ali, tu me conhecia ali, rapaz, Não conheço não. Deixa eu te falar. É porque eu tô já com pra igreja. Vou pra igreja hoje ainda. Deixa eu te falar, Jesus tem um plano de salvação na tua vida, meu irmão. Entrega tua alma pra Jesus. Sai da cachaça, meu irmão. Ó, eu já vivi na cachaça também, nego. Já bebi muita cachaça. Deus, Jesus me libertou desse mal. Ele tem poder pra isso, meu irmão. Jesus tá vivo, nego. Se você tá de nível comigo, os caras tá pedala. Não fala que invejou ele. Não, você conhece Salvador? Não conheço não. Eu conheço só de passagem mesmo. Então, ali tem a beira rio, tem tudo ali. Pode entrevistar comigo. Tira uma foto aí. Tô gravando aqui. É Valdir aqui de Salvador, viu? Não, tira foto aí. Não, é porque eu tô gravando e botando no canal, não, no YouTube. Tira foto. Ô meu amigo, se sua Arana Nova e a velha me conhece, é meu amigo, eu vou tirar foto. Tira foto, pode tirar. Já tirei. Ô meu amigo, pode tirar foto, filha. Meu amigo, eu vou dir. Como é teu nome? É Valdir. Ô, Valdeir. Eu vou ali, nego, viu? Peraí, Fica em paz aí. Ô meu amigo, ele não queria ter. Meu nome é Valdir. Você tá se suando, eu falei, eu tô aqui, velho, jogado aqui, ó. Você falou, olha um homem bom aí. Que aqui, aí na Suana Nova e a velha, eu falei, não, ninguém branco com o Valdir, não é isso? Ele tá filmando. Tô filmando. Ô meu amigo, ele falou assim, é um bom, viu? Eu vou continuar, porque eu não posso chegar mais pra ele, não, que matou meu filho. Aí quando eu tava no tráfico, na cocaína, na pesada, nossa sua nova é velha que ele conhece, eu tô me dirigindo pra ele, eu vou ir. Pra que tu faz? Eu tô falando pra ele, ô meu amigo, eu tô aí na sua nova velha, você não, deixa pra ele dormir, ninguém viu. Aí mataram meu filho, porque eu vim, pode deixar ele aí. Eu falei, ô Vanzo, esses caras gostam de dinheiro, eu tinha dinheiro, que eu trabalho, tenho meu dinheiro. Olha, eu já vou, meu irmão. Não, tá vendo? Eu tô falando de Jesus pra você não quer ouvir? Tô falando de Jesus você não quer ouvir? Acaba o filme. Acaba o filme.